Onde está o menos grande? Izagi Shei se esforçou para se levantar, acenando com as mãos enquanto tentava observar o céu escuro e distante. Ele ainda pode se esconder. Corram! Já mandei chamar reforços. Antes que ele pudesse terminar, uma mão pressionou suavemente sua cabeça. Não se mova. Já lidei com esse menos grande. Deixe-me curar você primeiro. Shei virou a cabeça na direção da voz e seu olhar pousou em uma figura com cabelos loiros brilhantes. O luar o banhava, criando uma aura que fazia parecer que a luz irradiava do próprio cabelo. Capitão Uzumaki. Shei se viu olhando com admiração e instintivamente o cumprimentou com respeito. Naruto deu um leve toque nele. Uma sutil luz dourada envolveu o corpo de Shei, curando seus ferimentos e unindo suas costelas quebradas. A pressão espiritual daquele menos grande era indetectável, disse Shei assim que recuperou as forças e seus ferimentos estavam quase curados. Pode haver mais. Eu consigo sentir, respondeu Naruto, pressionando-o gentilmente de volta para baixo. Ele empunhava uma luz dourada, ignorando qualquer encantamento, enquanto lançava um feitiço de amarração que cuidadosamente evitava os ferimentos de Shei, prendendo-o no lugar. Você não deve se mover quando estiver ferido. Você está dificultando a cura. Tendo testemunhado o que aconteceu com Shei, Izurukira permaneceu perfeitamente imóvel enquanto Naruto o curava, mal ousando respirar. Onjiabarai ficou parado segurando sua espada, sem saber o que fazer em seguida. É isso que significa ser um capitão? Ele não conhecia Shei muito bem antes disso, mas estava plenamente ciente das capacidades de Momo Inamori e Kira. Elas eram apenas um pouco mais fracas que ele. Em termos de força bruta, Momo tinha o ataque mais forte do grupo. No entanto, o menos grande, que todos eles falharam em sequer arranhar, foi facilmente resolvido pelo capitão Uzumaki. Esses alunos foram considerados capazes de assumir imediatamente posições de oficiais após a formatura, de acordo com o reitor da academia. Os olhos de Honji ficaram vazios. Havia apenas cerca de 10 metros entre ele e o capitão Uzumaki. Mas aos olhos de Honji, havia uma parede invisível, uma barreira imponente e intransponível entre eles. Era um abismo chamado Gênio. Ele havia dominado o Shikai, e o próximo passo era atingir o Bankai. Mas mesmo se ele alcançasse Bankai, ele conseguiria alcançar o capitão Uzumaki? Será que um simples Bankai conseguiria preencher uma lacuna tão grande? Renji, por que você está viajando? Rukia o empurrou gentilmente por trás, sua voz o tirando de seus devaneios. Pare de divagar e vá cumprimentar o capitão Uzumaki. Honji rapidamente assentiu e foi até Naruto para cumprimentá-lo, junto com Rukia. Rukia queria expressar sua gratidão, mas a discussão na reunião particular dos capitães foi tão misteriosa que não tinha certeza se era justiça trazê-lo à tona, nesse cenário. Sua luta interna não durou muito. Acima deles, uma pressão espiritual ondulava no ar. Uma porta deslizante apareceu no céu, liberando borboletas do inferno, seguida por duas figuras passando por ela. Era o capitão da 5ª Divisão, Suzuki Aizen, e seu tenente, Ishimaru Jin. Nossa, o capitão Uzumaki está aqui, exclamou Jin com um sorriso largo, o tom fingindo surpresa, embora seu ato exagerado o fizesse parecer sarcástico e falso. Não me lembro de ter recebido ordens para que você estivesse aqui. Capitão Aizen, você está atrasado, respondeu Naruto, ignorando Jin e sorrindo para o homem de óculos e cabelos castanhos. A situação já foi resolvida. Aizen ficou parado no céu, seu tom gentil, enquanto respondia. Ainda bem que o capitão Uzumaki conseguiu resolver a crise logo e minimizar os danos. No entanto, parece que nem todos retornaram ainda. O número de estudantes não parece corresponder ao número que me foi informado. Izagi Shei abaixou a cabeça, sua voz frágil enquanto falava. Aquele menos grande, não conseguimos sentir sua pressão espiritual, e não sabemos como ele apareceu. Ninguém estava preparado. Nós não percebemos até que ele atacou um colega que estava bem ao nosso lado. Sua voz tremia enquanto ele falava, ainda abalado pela lembrança. Um menos grande que apareceu tão silenciosamente. É mesmo.
Uma criatura que consegue esconder sua presença tão completamente que nenhum de vocês conseguiria detectá-la? Perguntou Aizen calmamente, em tom gentil. Shay assentiu e estava prestes a responder. A investigação é responsabilidade da 2ª e 12ª divisões, interrompeu Naruto, interrompendo o questionamento de Aizen. Já examinei a área e não há outras pressões espirituais por perto. Vamos levar esses alunos de volta para Seireitei. Aizen olhou para baixo, encontrando o olhar de Naruto. O resto dos membros da 5ª divisão que acompanhavam Aizen se esforçaram para restaurar a ordem, guiando os alunos um por um para dentro do Senkaimon. Quando todos os alunos retornaram a Seireitei, Naruto lançou um olhar frio para Aizen. Os estudantes, ainda abalados pelos eventos recentes, estavam prestes a se aproximar de seu salvador, o capitão Uzumaki, para agradecê-lo. Mas com um repentino pulo, a figura dourada diante deles desapareceu no ar. O desaparecimento inesperado assustou muitos deles. Chumpo! Honji murmurou, olhando ao redor na tentativa de rastrear a pressão espiritual do capitão Uzumaki, mas não conseguiu detectar nada. Não foi Chumpo. Jin balançou a cabeça, inclinando-se de repente e encarando Renji com um sorriso travesso. Honji deu um pulo de surpresa. Rukia reagiu ainda mais fortemente, recuando vários passos. Sou mesmo tão assustador assim? Perguntou Jin com um sorriso, acenando com a mão em sinal de desdém. Essas reações já bastam para me ferir. Honji se endireitou, adotando uma expressão séria enquanto se curvava rapidamente. Minhas desculpas, Tenente Ishimaru. Rukia imitou a reação dele, sua voz igualmente alta e clara. Vocês dois são muito sérios, Jin suspirou, jogando a cabeça para trás. É chato, mas pelo menos posso explicar para você. O que o capitão Uzumaki acabou de usar não foi Kido. Foi uma de suas técnicas, um jutsu de clone das sombras. Honji e Rukia congelaram, em confusão. Eu consigo ver a ambição nos seus olhos, disse Jin, cruzando os olhos com Renji, com um sorriso malicioso no rosto. Você quer alcançar o capitão Uzumaki, não é? Honji não assentiu, mas também não negou. Você está sentindo a enorme distância entre você e o capitão Uzumaki. Jin insistiu. Desta vez, Renji assentiu. Então deixe-me lhe dar uma má notícia. Jin riu baixinho, abrindo as mãos de alegria. O jutsu do clone das sombras que o capitão Uzumaki acabou de usar permite que o clone tenha as mesmas habilidades do original. Mas tem uma falha fatal. Isso divide sua pressão espiritual igualmente. Os olhos de Renji se arregalaram ao perceber. Jin leu seus pensamentos com facilidade, o que significa que o capitão Uzumaki que você acabou de ver estava usando apenas metade do seu poder. Isso não é um pouco desanimador. O talento do capitão Uzumaki é realmente como uma montanha imponente. As palavras de Jin estavam cheias de sarcasmo, e as emoções de Renji vacilaram sob o impacto. Chega, Jin. Pare de dizer essas coisas. Aizen se aproximou, sorrindo levemente enquanto interrompia as provocações de Jin. Diferenças de talento são normais. Pessoas como Naruto são raras na história da Seireitei. Renji, posso te chamar assim. Renji, um pouco mais calmo, endireitou-se e fez uma saudação. Seria uma honra, Capitão Suzuki. Se você quiser alcançá-lo, precisará ser diligente. Aizen sorriu com os olhos semicerrados. Com o seu talento, você deveria estabelecer uma meta. Como vai você? Tornar-se tenente. Honji ficou chocado, apontando para si mesmo. Eu? Sério. Ele havia estabelecido metas para si mesmo, mas nada tão grandioso quanto se tornar tenente. Seu plano era primeiro se tornar um oficial de carreira. Você não tem confiança em si mesmo? Perguntou Aizen gentilmente, ainda sorrindo. Renji balançou a cabeça. Claro que sim. Tenho seu talento em alta conta. Aizen acenou para ele. Jin está se preparando para o teste de capitão. Então o cargo de tenente ficará vago em breve. Se você estiver disposto, considere se juntar à 5ª divisão. Eu realmente gostaria de vê-lo como meu futuro tenente. Honji ficou atordoado,
olhando para Aizen com uma mistura de descrença e excitação. Um capitão tinha acabado de fazer um convite pessoalmente, expressando a necessidade dele. A oferta encheu Renji de entusiasmo. Aizen sorriu novamente, cumprimentou Kira e Momo antes de se virar para sair. Jin gritou com alegria exagerada. Oh meu Deus! Capitão Aizen, que coincidência! É quase como se o capitão Uzumaki tivesse previsto que isso aconteceria. Aizen o repreendeu. Jin, não fale mal dos outros capitães pelas costas. Estou só curiosa, só isso. Jin dispensou o assunto com um sorriso. A nora da família Kushiki também participou desta cerimônia cônsul. O tom de Aizen suavizou-se como se ele estivesse tentando abaixar a voz, embora fosse claro para todos os Shinigami próximos. O capitão Uzumaki passou por algo semelhante, então é compreensível que ele estivesse preocupado e tenha se preparado com antecedência, especialmente considerando a família Kushiki. Ele parou de falar, sem terminar seu pensamento claramente, mas foi o suficiente para fazer alguns estudantes franzirem as sobrancelhas. Rukia observou os dois homens se afastando com uma expressão séria. Aqueles dois. Ela particularmente não gostava do Ishimaru Jin. Seu irmão, Byakuya, ocasionalmente mencionava rumores desfavoráveis sobre ele. Conhecer Jin pessoalmente só confirmou suas impressões iniciais. Ele parecia uma cobra venenosa, um indivíduo muito perigoso. O capitão Aizen permaneceu tão gentil como sempre, mas por que ele disse tais coisas no final? Quase parecia que ele estava expressando insatisfação com a família Kushiki. E também havia uma estranha tensão entre ele e o capitão Uzumaki. A segunda divisão assumiu o controle e iniciou a investigação. Por um tempo, a multidão permaneceu reunida em volta do Senkamo na praça. Vocês todos completaram o cônsul, certo? Perguntou Rukia, dirigindo-se ao seu pequeno grupo de amigos. Ninguém foi afetado pelo que aconteceu. Todos concordaram. Shuei estava entre eles, arrastado por Kira. Eles agora eram companheiros de sofrimento, os únicos dois que ficaram feridos no incidente. A segunda divisão realizou entrevistas com os estudantes, registrando seus depoimentos. Enquanto isso, o pequeno grupo se reuniu. Qual esquadrão vocês pretendem se juntar? Perguntou Honji Abarai, franzindo a testa, preocupado. Como melhores alunos, eles tinham o privilégio de escolher em qual time se juntariam entre diversas ofertas, diferentemente dos alunos regulares, que tinham que esperar a academia designá-los com base em suas habilidades. Vou para a 13ª divisão, respondeu Rukia imediatamente. Ela já havia se decidido. Izagi Shei foi igualmente direto. Minha escolha é a 9ª divisão. Os outros olharam para ele com expressões confusas. A 9ª divisão. Não foi uma má escolha. O capitão era Komamura Sagen, um homem com cabeça de cachorro conhecido por seu senso de justiça e estrita adesão às regras. Um bom capitão para se servir. Mas com várias opções disponíveis, a 7ª ou a 5ª divisão não seriam uma escolha melhor. Fui salvo pelo capitão da 9ª divisão quando era mais jovem, admitiu Shei, coçando a cabeça com um sorriso tímido e apontando a tatuagem no rosto com a mão. Esta é minha homenagem a ele. Mas esse homem não é o atual capitão Komamura. Era outra pessoa. Ele parou de falar, seu tom se tornando sombrio. Não o vejo desde que entrei na Academia Shin. Quando você se juntar ao Gotei 13, você poderá descobrir. Rukia o tranquilizou, dando-lhe um tapinha confiante no ombro. Como foi na sua infância? Ainda deve haver vestígios da existência daquele capitão. Você pode perguntar sobre isso quando chegar a hora. Shei olhou para a expressão séria dela e concordou com a cabeça, dizendo um baixo milímetro. Eu provavelmente deveria ir para a 7ª divisão, murmurou Kira Izuru, abaixando a cabeça. O capitão Uzumaki é jovem, mas muito promissor. Diferentemente dos outros do grupo, Kira era a única com sangue puro. Honji coçou a cabeça, parecendo preocupado. Eu também quero entrar para a 7ª divisão, ou talvez para a 6ª. Mas capitão Suzuki. Ele achou difícil recusar o convite de um capitão, especialmente um que havia expressado o desejo de que ele se tornasse seu braço direito.
Depois de pensar um pouco, ele finalmente disse: acho que vou acabar indo para a 5ª divisão. Eles então voltaram sua atenção para a última pessoa e não havia expressado sua decisão. Inamori e Momo estavam em conflito. Tanto a 7ª quanto a 5ª divisões me fizeram propostas. Capitão Uzumaki e Capitão Aizen. É uma escolha tão difícil. Um era jovem e gentil, enquanto o outro era refinado e gentil. Ambos a atraíam profundamente. No quartel-general da 7ª divisão, Naruto estava recebendo memórias de seu clone das sombras. Ele bateu palmas, invocando o pergaminho que continha o corpo selado do menos grande. Ao analisar cuidadosamente o comportamento anterior de Aizen, ele percebeu que ele não parecia particularmente preocupado com o destino do sujeito do teste. Embora Aizen tivesse guiado as palavras de Shei, parecendo estar interessado na performance do menos grande, esse definitivamente não era seu verdadeiro objetivo. Então, o que ele esperava? Foi o desempenho dos alunos que se formaram este ano? Naruto pegou o pergaminho e saiu do escritório, gritando um nome. Tsubaki Jinemon. Um homem usando óculos escuros apareceu imediatamente. Prepare um relatório sobre os melhores alunos que se formaram na Academia Shi este ano, disse Naruto com um sorriso alegre. Qual é a atitude deles em relação à 7ª divisão? Jiremon respondeu. O interesse deles é muito alto. Antes de Naruto se tornar capitão da 7ª divisão, era difícil recrutar os melhores alunos, já que a divisão dependia principalmente de designações da academia. Poucos alunos de destaque escolhiam ativamente a 7ª divisão. O capitão anterior, Love Aikawa, que usava um cabelo afro, não tinha muito carisma pessoal e era bastante discreto. Além disso, como guarda, as responsabilidades da 7ª divisão não eram particularmente atraentes em comparação com outras divisões. Mas desde que Uzumaki Naruto assumiu como capitão, a situação da 7ª divisão mudou drasticamente. Eles não precisavam mais se esforçar para se promover. Assim como a 5ª divisão, o carisma do capitão por si só fez da 7ª divisão a melhor escolha para os melhores graduados da academia. Então, por favor, convençam aqueles que ainda estão indecisos, instruiu Naruto após pensar por um momento. Se alguém ainda estiver em dúvida, falarei pessoalmente com ele. Jinemon ficou surpreso. Os formandos deste ano foram excepcionais, mas o maior prêmio, Itsugaya Chir, já havia se formado mais cedo e ingressado na 10ª divisão. Nenhum dos outros demonstrou talento suficiente para justificar a intervenção pessoal do capitão, não é? Mas ele concordou com a cabeça mesmo assim. Naruto então foi para a 12ª divisão. Kurotsushi Mayuri, o capitão da 12ª divisão, relutou, mas veio cumprimentá-lo. Capitão Uzumaki, o que o traz aqui de novo? Encontrei algo interessante. Naruto balançou o pergaminho na sua frente. O interesse de Mayuri era mínimo, e ele bocejou indiferentemente. O que foi? Um Hollow, respondeu Naruto. O interesse já tênue de Mayuri desapareceu completamente. Um Hollow? O que poderia haver de interessante nisso? Um menos grande, Naruto esclareceu. Um que pode esconder sua pressão espiritual. Mayuri ficou surpresa. Esconder sua pressão espiritual? Essa era uma característica inédita em Outlaws. Você não está curioso para estudá-lo? Naruto ofereceu, estendendo o pergaminho. Mayuri aceitou, com um tom curioso. Que mudança intrigante. É um fenômeno natural. Naruto balançou a cabeça. Mayuri assentiu, e a compreensão surgiu quando uma onda de interesse mais profundo despertou dentro dele. Então, foi modificado por aquela pessoa. Um Hollow melhorado, hein? Que fascinante! Ele pensou por um momento antes de gesticular para Naruto, convidando-o para uma espaçosa área subterrânea. Naruto estava familiarizado com o lugar. Este era o mesmo local onde Urahara Kizuki treinou com Yoruichi quando ele ainda estava na 12ª divisão. Este é um espaço deixado por aquele homem. Mayuri estalou a língua, com as feições contorcidas em indisfarçável desgosto. Originalmente, eu planejava preenchê-lo, mas imaginei que poderia ter alguma utilidade, então deixei como estava. E agora está simplesmente perfeito.
Ele jogou o pergaminho. O selo quebrou. O pergaminho se desenrolou com um farfalhar. Em vez da forma física do menos grande, uma massa instável de pressão espiritual negra surgiu. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele levantou as mãos, pulando o encantamento. Bakud, número 73. Sansh, cristal da montanha inversa. Ponto. Uma barreira de cristal azul se formou ao redor deles. A pressão espiritual negra explodiu em um instante, liberando uma enorme onda de choque. Ela atingiu o Sansh, causando rachaduras na barreira cristalina. Assim que as ondas diminuíram, Naruto dispensou o Bakud. Mayuri permaneceu inexpressivo, cruzando as mãos atrás das costas. Parece que essa pessoa não pretendia nos deixar com cobaias. Afinal, mesmo com seu selamento, Capitão Uzumaki ainda acabou assim. Parece que foi pré-programado. Naruto olhou ao redor da área. O espaço estava uma bagunça, mas desde que Urahara Kizuki o arrumou, nada foi danificado permanentemente, apenas desorganizado. Ele balançou a cabeça. Eu esperava por algumas pistas. Mayuri riu. Por que dizer que não há ganho? Este é meu território. Ele estalou os dedos. 2 pancadas suaves ecoaram do teto, e um verme carnudo do tamanho de um braço pequeno caiu no chão. Você deveria saber. Nem todo sujeito de teste. Com um leve ruído, o frágil clone de Mayuri tentou pegar o verme, mas estava fraco demais para suportar até mesmo o menor impacto, quebrando-se em uma nuvem de fumaça branca. O verme pousou, ileso. Poucos minutos depois, um novo clone de Mayuri apareceu, pegando o verme como se nada tivesse acontecido, continuando de onde parou. Nem todo sujeito de teste se comporta obedientemente, sem resistência. Então eu criei esse querido, capaz de absorver silenciosamente uma réstia de pressão espiritual no momento em que um sujeito de teste se rebela. Mayuri acariciou a barriga do verme. Ele abriu a boca e cuspiu um fio negro de pressão espiritual. Mayuri não percebeu. Em vez disso, levantou a cabeça e observou Naruto com uma expressão vazia. Uma corrente dourada brilhou, selando a pressão espiritual. Embora seja apenas uma única amostra, comentou Mayuri, pegando a amostra lacrada, deve ser suficiente para analisar algumas coisas. Capitão Uzumaki, por favor, espere um momento. Ele se virou e entrou em outro laboratório. Pouco tempo depois, ele retornou com um relatório. É realmente algo interessante. Mayuri ergueu o relatório, com uma expressão presunçosa. Capitão Uzumaki, adivinha o que eu encontrei? Naruto balançou a cabeça. LOL são criaturas inerentemente caóticas, explicou Mayuri lentamente. São seres de baixa inteligência, com um holo dominante controlando centenas de outros. Então, cada amostra de menos grande produz resultados diferentes. Às vezes, você encontra um que é particularmente incomum. Naruto estreitou os olhos, percebendo uma reviravolta perigosa na conversa. Mayuri, sem mais provocações, revelou suas descobertas honestamente. Encontrei um traço muito tênue de poder Shinigami dentro do corpo deste menos grande. Este poder Shinigami é incrivelmente fraco e diferente do poder usual que nós, Shinigami, possuímos. Se não fosse tão evidente na energia do Hollow, eu talvez nem tivesse notado. Naruto franziu a testa. Como esperado, Aizen estava conduzindo experimentos para Shinigamificar LOLs. Mas como essa pressão espiritual oculta estava conectada ao poder Shinigami? É por causa do poder Shinigami que o menos grande consegue esconder sua pressão espiritual? Perguntou Naruto. Mayuri balançou a cabeça. Não tenho certeza. Com apenas esta amostra, é difícil determinar muita coisa. Se ele não tivesse se autodestruído, ou se você pudesse me trazer mais amostras, eu poderia descobrir mais. Naruto o interrompeu. Não conte com mais amostras. Isso é tudo o que temos por enquanto. No entanto, se você puder criar um dispositivo para detectar esse poder peculiar do Shinigami, você poderá encontrar mais amostras. Mayuri ergueu uma sobrancelha. Isso é moleza. Mas, por favor, Capitão Uzumaki,
traga essas amostras diretamente para mim e não para Urahara. Aquele homem, realmente interessante, com ideias tão malucas. Um instrumento projetado para detectar poderes especiais de Shinigami foi desenvolvido rapidamente e instalado no Imaging Hall. Após a turbulência no clã Tsunayashiro, Kurotsushi Mayuri agiu rápida e decisivamente, aproveitando a oportunidade para expurgar o pessoal que o clã Tsunayashiro havia alocado naquele departamento. Embora Tsunayashiro Tokinada já tivesse apresentado uma queixa à Central 46, estava claro que, pelo menos pelas próximas décadas, este departamento permaneceria sob o controle de Mayuri. Naruto retornou ao quartel do esquadrão, onde Tsubaki, Jinemon já havia preparado os documentos necessários. Não eram arquivos confidenciais. Embora membros regulares do esquadrão não tivessem acesso, os outros dois indivíduos na sala certamente tinham autoridade para visualizá-los. Quando Naruto retornou, Itsugaya tirou para cima, com uma expressão séria. A Momo está se formando. Você está planejando recrutá-la, Capitão Uzumaki? Sim, respondeu Naruto com um sorriso caloroso enquanto observava Chir. A 10ª divisão também está interessada nela. Afinal, ela é uma excelente graduada, respondeu Chir seriamente. Ah, é só por isso. Naruto provocou, sorrindo. Chir assentiu, seriamente. Claro. Naruto sentou-se à sua frente. Achei que talvez vocês não quisessem se separar em esquadrões diferentes. Não é isso, respondeu Chir em voz alta. Depois fez uma pausa, a voz se acalmando. Mas ela costuma se meter em encrenca às vezes. Eu gostaria de ficar de olho nela. Naruto pegou o arquivo das mãos de Chir. De fato, era o arquivo de Namori e Momo. Você é mesmo uma boa pessoa, Chir, comentou Naruto com um sorriso suave enquanto examinava os documentos. Mas, ouvi dizer que Momo nem sequer considerou se juntar à 10ª divisão. A expressão de Chir ficou séria, enquanto ele assentia relutantemente. Ele mesmo ouvirá Momo dizer. Suas primeiras escolhas eram a 7ª e a 5ª divisões, seguidas pela 4ª divisão. Somente se nenhuma delas a aceitasse, ela consideraria a 10ª divisão. É tudo por causa daqueles dois encrenqueiros, Isshin e Hanjiku, resmungou Chir, abandonando as formalidades ao falar sobre seus colegas de patente mais alta. O capitão e o vice-capitão são tão pouco profissionais, sempre flertando. Agora, as únicas pessoas dispostas a se juntar à 10ª divisão são bêbados e mulherengos. Chir estava realmente preocupado, pois era ele quem estava cuidando da maioria das tarefas do esquadrão. Naruto riu e continuou revisando os arquivos. Poucos dias depois, ocorreu a cerimônia de formatura na Academia Shin. Os formandos se reuniram no salão, cochichando entre si. Há tantos capitães aqui hoje. Além de Aizen, o capitão Uzumaki também está aqui. O capitão Onoona também está presente. Droga, porque a 10ª divisão é representada por um garoto de cabelo branco. Pensei que o vice-capitão fosse uma linda mulher de cabelo laranja. Os melhores formandos subiram ao palco um por um, escolhendo seus times desejados. Com base em suas notas, Inamori Momo era a 3ª na fila. Ela correu para o palco com um objetivo claro, parando ansiosamente na frente de Aizen. Capitão Suzuki, disse Momo, curvando-se profundamente. Aizen sorriu gentilmente, estreitando os olhos. Você está escolhendo a 5ª divisão, Inamori. Eu. Momo balançou a cabeça, ainda se curvando. Estou aqui para me desculpar com você, Capitão Suzuki. Desculpar-se? Aizen perguntou suavemente. Eu realmente o admiro, Capitão Aizen, disse Momo, respirando fundo e falando com firmeza. Você é uma pessoa tão gentil e um capitão maravilhoso. Considero seriamente seu convite para se juntar à 5ª divisão, mas, Capitão Suzuki, você é uma boa pessoa. Obrigado pela oferta, mas prefiro entrar para a 7ª divisão. Sinto muito, Capitão Suzuki. Antes que Aizen pudesse responder, Momo rapidamente se afastou dele, indo em direção a Naruto. Ela achou estranho que,
apesar de ser apenas uma graduada comum com algum talento, tivesse atraído tanta atenção de 2 capitães que a convidaram pessoalmente. Havia uma pequena sensação de realização nisso, mas também a deixou em conflito ao longo dos últimos dias. Foi somente quando a cerimônia começou que ela finalmente tomou a decisão de se juntar à 7ª divisão e escolher o Uzumaki Naruto. O capitão Suzuki era ótimo, mas a figura dourada daquela noite deixou uma impressão profunda nela, da qual ela não conseguia se livrar. Comparada ao capitão Uzumaki, que salvou sua vida, tudo o que ela podia fazer era pedir desculpas ao capitão Suzuki. Atrás de Aizen, Ishimaru Jin não conseguiu evitar uma risada, embora tentasse reprimir. Aizen virou a cabeça, observando Momo sair correndo. Naruto também olhou para cima naquele momento, encontrando o olhar de Aizen com um sorriso caloroso idêntico ao que Aizen usava. No final, apenas Renji Abarai, entre os melhores, escolheu a 5ª divisão. Tanto Kira quanto Momo escolheram a 7ª divisão. Após a cerimônia, enquanto a multidão se dispersava na entrada do salão, Aizen e Naruto caminharam lado a lado. Estou realmente surpreso que o capitão Suzuki tenha perdido em termos de apelo para o capitão Uzumaki, disse Jin, com um tom brincalhão e travesso. Achei que Inamori escolheria a 5ª divisão, especialmente porque o capitão Suzuki a convidou pessoalmente. Naruto olhou para ele. Eu também convidei pessoalmente a Inamori. Mas o capitão Suzuki interage muito mais com ela, Jin respondeu suavemente. Aizen não apenas se encontrava frequentemente com os alunos durante a orientação na Academia Shi, mas também dava um curso lá, mesmo que fosse apenas uma aula de caligrafia que tinha pouco a ver com ser um Shinigami. Naruto caminhou à frente. Capitão Suzuki, você sabe por quê? Aizen não respondeu. No mundo dos vivos, existe um conceito chamado falsificação, continuou Naruto, com a voz calma e direta. Artesãos habilidosos podem criar objetos quase indistinguíveis dos originais. Se você apresentar uma réplica dessa sozinha, até mesmo especialistas podem ser enganados. Mas, quando colocada ao lado do produto original, ela certamente será exposta. Capitão Suzuki, você não é genuíno o suficiente. Aizen respondeu suavemente. É mesmo? Bem, então, adeus por enquanto, disse Naruto, acenando enquanto desaparecia com um passo rápido. O bondoso capitão Suzuki Aizen. Jin suspirou dramaticamente. Aizen apenas sorriu, sem dizer nada. Naruto, de bom humor, retornou à 7ª divisão com os novos recrutas. Após uma breve cerimônia de posse, ele chamou Momo. Inamori, venha comigo. Ele liderou o caminho, e ela o seguiu nervosa, com o coração acelerado. O capitão Uzumaki está mesmo tão focado em mim? Me levando para o escritório dele assim. Naruto abriu a porta, ainda sorrindo. Chir, olha quem eu trouxe para te ver. Dentro da sala, 2 pessoas olharam para cima. Momo entrou, surpreso ao vê-los. Chir, o que você está fazendo aqui? Você não está na 10ª divisão. Depois de cumprimentar a amiga, ela notou a outra pessoa, Capitão Soifon. Ela se corrigiu rapidamente, percebendo que tinha falado alto demais, e fez uma reverência respeitosa. Ela ficou intrigada. O que estava acontecendo? Porque membros da 10ª e da 2ª divisões estavam no escritório do Capitão Uzumaki. Você sabe que tipo de pessoas são o capitão e o vice-capitão da 10ª divisão, disse Chir, inexpressivo. Fui enviado aqui para aprender. Soifon permaneceu sério, sem oferecer mais explicações. Você está tentando me passar a Momo? Chir perguntou, olhando para Naruto. Naruto sorriu. Você não disse que queria cuidar da Momo. Estou lhe dando uma oportunidade. Momo olhou surpreso para Chir. O garoto de cabelos brancos bateu a mão na mesa, frustrado. Quando foi que eu disse isso? Capitão Uzumaki, não me calunie. Soifon interrompeu. Tenho isso registrado. Gostaria de ver. Terceiro assento Itsugaya. Chir virou a cabeça bruscamente. O rosto sério e de cabelos curtos de Soifon não demonstrava nenhum sinal de brincadeira. Espera aí. Quando ela gravou isso?
A capitã Soifon está mesmo colocando mais insulto na ferida em um momento como este? Shir-chan, se é assim que você se sente, é só dizer. Provocou Momo, sorrindo. Não precisa ser tímida. Chir cerrou os punhos e rangeu os dentes. Naruto então falou suavemente. Inamori, você já domina o Shikai. Então pode servir como um oficial sentado. Trabalhe junto com a pessoa que acabei de lhe apresentar. Tenho grandes esperanças de que você se torne um oficial veterano. Chir estará aqui quase todos os dias. Se sentir falta dele ou precisar de alguma coisa, fique à vontade para vir. Momo balançou a cabeça. Quem sentiria falta dele? Chir também virou a cabeça. Mas se eu tiver outros problemas, posso pedir sua orientação. Capitão Uzumaki. Quando a conversa mudou de assunto para Chir, a voz de Momo suavizou, tornando-se doce e tímida novamente. Naruto assentiu. Claro que pode. Eu sou seu capitão. Momo sorriu docemente e assentiu com entusiasmo. Por favor, cuide de mim no futuro, capitão Uzumaki. Quando ela retornou, Kira perguntou com o coração pesado. Inamori, o capitão Uzumaki. Ele sentiu uma pontada de ciúmes. Como um dos melhores formandos, suas notas eram um pouco melhores que as de Momo, mas ela parecia estar recebendo atenção especial logo no primeiro dia. O capitão Uzumaki acabou de me levar para conhecer um amigo, explicou Momo alegremente. Aquele famoso gênio, o terceiro assento Itsugaya Chir da 10ª divisão. Eu não esperava que ele estivesse trabalhando na 7ª divisão. Kira ficou confusa. A 10ª divisão, trabalhando na 7ª divisão? Foi somente quando Momo explicou em detalhes que ele entendeu e se sentiu mais à vontade. Esse grupo de novos recrutas rapidamente ganhou fama. Em apenas meio ano, Renji Abarai já havia se tornado um oficial veterano da 5ª divisão. Momo e Kira estavam um pouco atrás, mas já estavam entre os melhores oficiais juniores. Em contraste, Rukia, na 13ª divisão, ainda era apenas uma oficial comum. Isso se deveu em parte à influência de Kushiki Byakuya, e em parte porque Rukia ainda não dominava o Shikai. Mas ainda mais preocupante para a 13ª divisão foi o fato de que suas baixas tinham sido anormalmente altas recentemente. Parecia que os Zoulous no mundo dos vivos estavam se tornando cada vez mais ativos. Os Shinigami recém-recrutados ainda não estavam totalmente treinados e não estavam preparados para a missão. O aumento da atividade em Hollow já havia sido notado, mas sob o olhar atento da 12ª divisão, mal se registrou como um pequeno pico em seus gráficos. Assim como as marés, a atividade em Hollow oscila, e esse pico aconteceu justamente agora. Sentindo-se inquieto, Naruto decidiu investigar. Depois que Mayuri Kurotsuchi explicou a situação, ficou claro que não se tratava de uma anomalia e que o poder especial Shinigami que eles monitoravam não havia aparecido. O aumento da atividade Hollow não parecia diretamente relacionado aos experimentos de Aizen. Os Zoulous podem não ser muito inteligentes, mas têm cérebro, disse Mayuri friamente, com um tom indiferente enquanto encarava os membros do esquadrão no salão de imagens. Na verdade, alguns Zoulous são mais espertos que Shinigami tolos. Se algo mudar no eco-mundo, os Zoulous também fugirão. Por exemplo, se um menos grande ou algo ainda mais forte morrer, criando um novo nicho ecológico, Zoulous mais fracos fugirão para evitar serem devorados. As palavras de Mayuri continham uma implicação sutil. Naruto assentiu, pensativo. Criaturas mais fortes que menos grande. Os livros didáticos da Soul Society mencionam menos grande, mas a informação é básica e não exaustiva, destinada a Shinigami comuns. Os menos grandes são, na verdade, divididos em 3 níveis. O tipo que Naruto encontrou antes, aquele descrito nos livros didáticos, é chamado de Gillian, a classe mais baixa dos menos, semelhante a soldado de infantaria. Eles são numerosos e quase idênticos em aparência. Os menos que os Shinigami comuns conhecem ou encontram geralmente são desse tipo. Acima deles, há uma classe conhecida como Adjushas, os menos de classe média. Comparados aos Gillians, esses Zoulous são menores e têm características mais humanoides.
Eles comandam os Gillians, assim como os capitães comandam seus esquadrões. Mas os Adjushas não são o ápice de Outlaws. Dizem que existe uma classe superior chamada Vasto Lord, da qual pouquíssimos foram descobertos ou registrados. No entanto, Adjushas e Vasto Lord atuam apenas no Eco-mundo, e almas humanas comuns não lhes servem de nada. Naruto nunca os havia encontrado. Aizen estaria fazendo experimentos com essas criaturas. É impossível monitorar o Eco-mundo. Naruto perguntou depois de pensar um pouco. Mayuri operou os controles na bancada, exibindo várias imagens de vigilância nas telas e ampliando-as. A vasta extensão do Eco-mundo apareceu nas telas, com areia amarela se estendendo infinitamente. Ocasionalmente, alguns Outlaws corriam pela tela, deixando rastros borrados. É tudo o que temos, disse Mayuri, com a expressão inexpressiva enquanto continuava a operar os controles, aproximando-os ainda mais. Verifiquei quando ocorreu o pico de atividade e não encontrei nada. Naruto franziu a testa. Então este é o Eco-mundo. Era ainda mais desolado e arruinado do que ele imaginara. A vigilância da Soul Society no Eco-mundo é muito limitada, explicou Mayuri. Esses dispositivos de monitoramento são tudo o que temos lá. Você quer rever os registros dos últimos 10 anos? Naruto balançou a cabeça. Não, duvido que algo significativo seja encontrado. Mayuri olhou para os membros do esquadrão e fez sinal para Naruto segui-lo para fora do salão de imagens, em direção a outra sala. Uma barreira foi erguida, isolando completamente o espaço. Graças ao poder do menos grande que você me trouxe antes, disse Mayuri em voz baixa. Tenho um palpite sobre o que aquele cara está tentando fazer. Naruto respondeu com um som questionador. Você já ouviu falar de arrancar, Capitão Uzumaki? Perguntou Mayuri. Naruto balançou a cabeça. Arrancar é algo que só menos grandes acima do nível de Gillian tenta. Começou Mayuri a explicar. Eles tentam tirar as máscaras. Naruto ficou surpreso. Tirar as máscaras. Essas máscaras não são cruciais para Outlaws. Os livros didáticos mencionam que as máscaras são um símbolo das identidades ocultas dos Outlaws e de sua descida ao mal. Quando Shinji Iraku e os outros foram Holovid, a primeira característica Hollow a aparecer foram suas máscaras. Pelo exemplo deles, fica claro que a máscara está intimamente ligada ao poder Hollow. Claro, eles são importantes, confirmou Mayuri. Mas você sabe como nasce um Adjushas, Capitão Uzumaki. Naruto balançou a cabeça novamente. Mayuri bateu palmas. Um Gillian normal é uma criatura caótica nascida da fusão de centenas de Outlaws poderosos. Mas se uma consciência for forte o suficiente para dominar as outras, ela pode devorar as mentes dos outros Outlaws e integrar seu poder caótico. Quando isso acontece, um Gillian evolui para um Adjushas. Naruto percebeu. Então o Adjushas é um indivíduo novo. Exatamente. À medida que se torna um novo indivíduo, o passado de qualquer alma dentro dele se torna irrelevante, explicou Mayuri, falando como se estivesse lendo um roteiro. Eles então quebram suas máscaras, em busca de um novo propósito na vida. Ele fez uma pausa e pronunciou as palavras. Mas isso é o que os tolos pensavam no passado. A ideia de buscar um propósito na vida é realmente ridícula. Eu adoraria abrir a cabeça deles para ver que tipo de sujeira tem lá dentro. Mayuri deu um sorriso largo. Desenterrei registros de mais de 1000 anos atrás, e até alguns arquivos secretos de centenas de anos atrás, e confirmei uma coisa. Arrancar é na verdade um método pelo qual os Outlaws tentam evoluir. O poder que eles ganham com esse processo é o poder Shinigami. Todas as flutuações de poder dos arrancars registrados correspondem exatamente ao poder anormal do Shinigami, no menos grande que você me trouxe antes. Naruto franziu a testa, resumindo brevemente. Então arrancar são Outlaws tentando se auto-loviquicar e se tornarem Shinigami. Mayuri riu e assentiu. Mas, continuou Naruto, como é que ninguém percebeu isso antes? Até você. Mayuri o interrompeu. Capitão Uzumaki, eu sou diferente. Eu sou um gênio. Eu não sou como esses tolos, idiotas e cabeças duras incompetentes. Claro,
Também pode ser porque a evolução desses arrancares é muito lenta. Até hoje, nenhum arrancar totalmente evoluído apareceu. Mas pessoas inúteis continuam inúteis. Naruto franziu a testa ainda mais. Nenhum arrancar completamente evoluído. Aizen está fazendo experiências com arrancar. Ele está tentando controlar o Eco-Mundo. Ele expressou essa suposição com alguma hesitação. Mayuri assobiou, parecendo impressionada. Que ideia ótima! Um Shinigami governando o Eco-Mundo. Naruto olhou para ele bruscamente. Estou apenas me maravilhando com a genialidade da ideia como cientista. Nada mais, disse Mayuri com um sorriso irônico, erguendo as mãos em um gesto de rendição. Você não acha fascinante? Ocasionando o Shinigami. Shinigamificação de Hollow. Duas forças opostas se entrelaçaram, promovendo uma evolução ainda maior. A expressão de Naruto permaneceu fria. Não me olhe assim, disse Mayuri, balançando a cabeça e sabiamente segurando a língua. Eu jamais me juntaria a alguém assim. Não tenho a capacidade conveniente de me opor à Soul Society. Eu morreria. Ele tirou a língua, fazendo uma cara de brincadeira e infantil. Naruto zombou. Mayuri estava prestes a continuar quando um zumbido agudo e urgente veio de seu peito. Ele enfiou a mão e tirou uma criatura, um pequeno inseto humanoide sem olhos que estava emitindo o barulho. Seu gosto por estética é realmente estranho, comentou Naruto, franzindo a testa. Mayuri riu baixinho. Isso é interessante. Que forma maravilhosa. Capitão Uzumaki, você está perdendo muita alegria na vida por não apreciar esse tipo de beleza. Ele sacudiu a criatura pelo rabo, fazendo-a gritar ainda mais alto. Más notícias. O poder do Shinigami Oko apareceu. Naruto franziu a testa. Está no mundo dos vivos, disse Mayuri, virando a criatura para revelar um conjunto de coordenadas. Deixe-me ver. Está em uma área remota. Vou para lá agora, disse Naruto calmamente. Obrigado, Capitão Uzumaki. Mayuri deixou escapar, mal conseguindo conter sua excitação assim que Naruto falou. No mundo dos vivos, em uma remota área montanhosa, apenas 3 membros do esquadrão de reconhecimento da 13ª Divisão ainda estavam de pé. Uma Shinigami olhou incrédula para a espada em sua mão. Como o Sembozakura de Byakuya Kushiki, sua lâmina estava se desintegrando em pequenos fragmentos e se espalhando. Mas essa não era a habilidade de sua espada. À frente deles, havia um Hollow com um corpo estranho. Tinha o torso de um sapo, mas sua cabeça parecia uma lula de cabeça para baixo, com dezenas de tentáculos se contorcendo. Hehe! Zombou, com a voz áspera e estridente. Você não esperava por isso, não é? Essa é uma habilidade que só posso usar uma vez por dia, à noite. O primeiro Shinigami que tocar meu braço perde sua Zanpakuto. Assim como você. Desde o dia em que nasci, tenho uma habilidade completamente diferente dos outros Hollows. Quando caçava outro Shinigami antes, nunca tive a chance de usá-lo. Mas agora está ótimo. Então, eu nasci para caçar Shinigami. Sentindo-se triunfante, tornou-se arrogante, e sua natureza cruel veio à tona. Atormentar esse Shinigami, saboreando o desespero e o medo que emanavam de seus corpos, era muito mais prazeroso do que simplesmente devorá-los. A Shinigami cerrou os dentes e levantou a mão. Ad número 12. Fushibi, brilho de emboscada. Ela lançou o feitiço, sem um encantamento. Linhas de amarração alaranjadas dispararam em direção ao vazio, mas ele as desviou habilmente. Como esperado, quando um Shinigami perde sua Zanpakuto, não importa o quão forte seja, ele se torna incrivelmente fraco. Zombou ele com ainda mais crueldade. O jantar desta noite começará com você. Ele empurrou com suas 6 garras, saltando em direção à Shinigami fêmea. O desespero nublou seu coração, mas ela não desistiu completamente, continuando a contra-atacar com Kid, embora com pouco efeito. O Hollow sorriu quando estava prestes a morder seu pescoço. Uma luz dourada desceu do céu, perfurando o Hollow e prendendo-o ao chão. Uma pressão espiritual avassaladora desceu como uma montanha em colapso, pressionando o Hollow com tanta força que ele encolheu contra o chão, incapaz de se mover.
Só porque você tem algumas habilidades especiais, disse uma voz fria enquanto uma figura vestida de branco descia do céu. Você ousa se chamar de caçador de Shinigami. O terror tomou conta do coração do Hollow. A mera presença dessa pressão espiritual parecia suficiente para esmagá-la. Capitão Naruto. A Shinigami gritou surpresa enquanto olhava para cima. É você? Miyako Neizan. Naruto a reconheceu imediatamente, com um toque de surpresa na voz. Era alguém que ele conhecia. No entanto, sua pressão espiritual era tão fraca, quase completamente suprimida pelo vazio, que se misturava ao ar, à brisa e à grama, tornando sua presença fácil de ignorar. Esta era a esposa de Kaien Shiba, uma Shinigami gentil, porém forte, atualmente a terceira sede da 13ª Divisão. Graças a Deus você está aqui. Ela suspirou aliviada. A força que ela tanto segurava finalmente cedeu, e ela desabou no chão, sentando-se com as pernas esticadas à frente. Naruto caminhou até o Hollow, estendendo a mão para selá-lo com uma técnica de amarração. O Hollow tremeu, seus olhos se movendo ao redor como se não quisesse aceitar seu destino. A técnica de selagem começou a se desenvolver. Naquele instante, os apêndices em forma de tentáculos do Hollow, parecidos com pernas de polvo, repentinamente se retraíram para dentro do seu corpo e se transformaram em fios, enterrando-se no chão com um movimento rápido, carregando sua aura com eles. Em vez de desaparecer, a aura foi transferida, movendo-se rapidamente em direção a Naruto. Entretanto, sua pressão espiritual estava apenas no nível de um vice-capitão. Naruto rapidamente deu um passo para trás e levantou a mão, usando o selo como uma rede para interceptar todos os fios. O Hollow lutou, desesperadamente, seus fios esticando-se enquanto ele tentava perfurar o selo. Então, esse corpo era apenas uma casca para você. Naruto observou o Hollow com curiosidade nos olhos. Um Hollow como um caranguejo eremita. Estaria tentando escapar de sua concha original e assumir seu corpo como um novo? Ele realmente achava que poderia parasitar o corpo de um capitão com confiança. Era a primeira vez que ele encontrava um Hollow assim. A criatura se contorcia e se contorcia, mas não conseguia mais falar. Parecia ter perdido a capacidade de fazê-lo em sua forma atual. Naruto levou a criatura para a 12ª Divisão. Um Hollow que pode fazer a Zanpakuto de um Shinigami desaparecer e parasitar outros. Os olhos de Mayuri Kurotsuchi se arregalaram de espanto. Naruto assentiu, com uma expressão um tanto sombria. O parasitismo não era a principal preocupação, mas a capacidade de fazer uma Zanpakuto desaparecer. Era um poder perturbador. E se podia ameaçar um terceiro assento, o que dizer de vice-capitães ou mesmo capitães? Se ninguém soubesse da habilidade deste Hollow e fosse pego de surpresa, o que poderia acontecer? Deixe-me pesquisar isso. Mayuri semicerrou os olhos e estendeu a mão para pegar o pergaminho da mão de Naruto. Mas Naruto levantou a mão, deixando-a fora de alcance. Capitão Uzumaki, o que é isso? Mayuri estalou a língua em desgosto. Não foi isso que combinamos. A expressão de Naruto era fria, com um toque de ameaça em seu tom. Eu simplesmente não confio em você. Pesquisar este Hollow sem outros materiais para comparação dificultará a obtenção de resultados. E com a sua paciência, ou melhor, com a sua ética pessoal, temo que você possa se sentir tentado a fazer experimentos com almas. Mayuri abaixou a mão, num tom casual. Não é natural usar os melhores materiais experimentais para obter resultados mais rápidos. Naruto não disse nada, apenas olhou para ele. Você e o capitão comandante estão realmente... Mayuri suspirou. Bem, prometo não usar Shinigami para experimentos. Naruto não abaixou a mão. Nem usarei almas humanas ou aqueles que foram despojados de sua Zanpakuto ou aposentados à força do Gotei 13. Isso será suficiente. Naruto examinou Mayuri, desconfiado. Usando suas habilidades sensoriais, Naruto percebeu que Mayuri estava dizendo a verdade. Mas sua disposição para obedecer tão facilmente era incomum. Normalmente, Mayuri precisaria ser subjugado à força antes de concordar a contragosto. Será que ele já havia sido intimidado?
Não podia ser isso. Por que está hesitando, Capitão Uzumaki? Mayuri estendeu a mão novamente, mas se conteve para não falar demais. Naruto sentia mentiras, e quanto mais Mayuri falava, maior a probabilidade de escorregar. Depois de pensar um pouco, Naruto, não vendo nenhum outro tipo de alma que Mayuri pudesse usar, entregou o pergaminho. Por favor, priorize a pesquisa sobre a habilidade de fazer a Zanpakuto desaparecer. É importante. Mayuri sorriu e concordou. Deixando a 12ª divisão, Naruto foi direto para a 13ª divisão. Ao entrar no escritório do vice-capitão, ele encontrou não apenas o capitão e o vice-capitão da 13ª divisão, mas também Rukia e o capitão Unohana da 4ª divisão. O rosto já perturbado de Kain ficou ainda mais tenso de preocupação. Ao ver Naruto, ele relaxou um pouco. Naruto, obrigado pela ajuda. Miyako me contou tudo. Obrigado por salvá-la. Naruto balançou a cabeça. Não precisa me agradecer, Kain-san. Como está a Miyako Neizan agora? E a Zanpakuto dela? Hetsu Unohana ergueu os olhos, com as sobrancelhas franzidas. A Zanpakuto da senhora Shiba não foi apenas suprimida. Ele realmente desapareceu. A alma dela também sofreu alguns danos e precisará ser reparada. Então há uma chance de não ser recuperado. Naruto perguntou. Miyako forçou um sorriso. Não se preocupe comigo. Meu corpo não está ferido. Mas perder minha Zanpakuto. Ela olhou para o capitão Ukitake. Capitão, por favor, me transfira para uma posição diferente. Não estou mais apta a servir como terceiro assento. Rukia balançou a cabeça, falando ansiosamente. Lady Miyako, isso não é verdade. Você ainda pode. Rukia, disse Miyako gentilmente, não diga isso. Como Shinigami, devemos considerar nossas responsabilidades. E não é como se eu estivesse deixando a 13ª divisão. Eu simplesmente não serei mais o terceiro assento. Rukia ficou surpresa e abaixou a cabeça, com a voz contida. Desculpe, senhora Miyako. Eu estava sendo egoísta. Kain deu um tapinha na cabeça dela. Nada é mais importante do que sobreviver. Ele suspirou profundamente, com a voz carregada de preocupação tanto pela esposa quanto pela 13ª divisão. Mas, Outlaws agora podem evoluir para ter tais habilidades. Naruto balançou a cabeça. Não é evolução. Todos na sala voltaram sua atenção para ele. É uma modificação, disse Naruto com firmeza. Este Hollow foi modificado. Embora Miyako Neizan tenha sofrido, esta é uma boa notícia. Nós pegamos o deslize daquela pessoa. Embora ainda não possamos confirmar quem é, podemos ter certeza de que alguém está fazendo isso. Os outros ficaram confusos, sem entender. Entretanto, o capitão Ukitake e o capitão Unohana, que sabiam da situação, imediatamente entenderam a situação. Então informarei o professor, disse o capitão Ukitake. A capitã Unohana assentiu e se levantou. Eu também vou me preparar. Vejo vocês em breve. 1 hora depois, no quartel-general da 1ª divisão. O capitão Ukitake me disse que o capitão Uzumaki tem algo urgente, disse o capitão comandante, com o olhar fixo em Naruto. Isso exigiu que eu convocasse uma reunião, para reunir todos os capitães. O que você tem a dizer? Naruto olhou para Mayuri. O homem com o rosto escurecido estalou a língua. Que chatice! Ele enfiou a mão no manto, tirou um dispositivo e jogou-o no chão. Deu uma olhada. Os dados detalhados sobre aquele Hollow. Uma tela apareceu, projetando informações densas. Aizen fez um som de interesse. Alguns capitães pareciam entender, enquanto outros ficaram confusos. Talvez alguns de vocês sejam completos idiotas quando se trata de pesquisa, disse Mayuri com desprezo, passando o olhar por todos os capitães. Konpachi levantou a mão, pegando sua espada. Naruto usou o chumbo para segurar sua mão. Mayuri está enfraquecido agora. Ele não consegue lidar com sua pressão espiritual. Mayuri, ainda em estado vulnerável, era apenas um clone das sombras. Konpachi virou a cabeça, irritado. Ele não era o único que não entendia.
mas era o mais impaciente. Mayuri, vendo que alguém havia mordido a isca, sorriu presunçosamente. As habilidades deste Hollow são bem incomuns. Pode fazer a Zanpakuto de um Shinigami desaparecer. E tem a capacidade de se fundir com outros. Aqueles com pressão espiritual abaixo do nível 4 não conseguirão resistir. Uma vez parasitado, o Hollow obterá completamente as memórias e os pensamentos da pessoa. Naruto ficou surpreso e olhou para Mayuri. Como ele descobriu tudo isso tão rápido? Esta não é uma habilidade que um Hollow normal teria, continuou Mayuri. Posso garantir, pela honra do Capitão Uzumaki, que esta criatura foi definitivamente modificada. Além disso, extraí um pouco de poder Shinigami de seu corpo. Embora seja diferente do poder Shinigami padrão, sua essência é a mesma. Então, alguém está secretamente pesquisando a holovicação de Shinigami. Parece familiar. Décadas atrás, os experimentos de holovicação foram conduzidos por Kanami-sen, que foi morto pelo Capitão Uzumaki. O rosto do Capitão Comandante endureceu-se ligeiramente. Alguém ainda está praticando atos tão traiçoeiros. Você consegue identificar quem está por trás disso, Capitão Kurotsushi? Mayuri balançou a cabeça. Sou apenas um cientista comum. Pergunte ao Capitão Uzumaki. Ele apenas me instruiu a apresentar esta informação. O Capitão Comandante desviou seu olhar para Naruto. Naruto recuou para sua posição. Também não posso confirmar quem é, pois não há evidências diretas. Mas essa pessoa pode pensar que está escondendo seus rastros perfeitamente, mas cada ação deixa rastros. Essa evidência é suficiente para provar que alguém está realmente por trás disso. E seja a holovicação de Shinigami ou a sinigamificação de Hollows, o princípio básico por trás de ambos os experimentos é essencialmente o mesmo. Então, posso me aventurar a fazer uma suposição ousada. Naruto manteve uma expressão neutra, evitando contato visual com Aizen, em vez disso, fixando o olhar no Capitão Comandante. Talvez Kanami-sen não fosse um mentor intelectual naquela época, mas apenas um bode expiatório criado pelo verdadeiro culpado. Há alguém muito mais perigoso e quem devemos ter cuidado. O Capitão Comandante murmurou. É mesmo. Ele entendeu o que Naruto estava insinuando. Kanami-sen já era um vice-capitão na época, e alguém que poderia comandar um vice-capitão. Quem poderia ser? Em toda a Seireitei, apenas um punhado de pessoas tinha essa autoridade. Após a reunião, Naruto caminhou ao lado de Aizen, com os outros capitães mantendo distância. Parabéns, Naruto-kun, disse Aizen suavemente. Você conseguiu virar o jogo e evitar um deslize. Naruto olhou para ele. Não havia o menor sinal de pânico no rosto de Aizen. Usando suas habilidades sensoriais, Naruto percebeu que Aizen estava genuinamente o parabenizando.